Você alguma vez sentiu seu coração estraçalhar em um quarto cheio de pessoas sorrindo para você? Imagine você em pé no altar, o amor de sua vida olhando de volta, não com adoração, mas com fria, calculista indiferença. Isso aconteceu com Seraphina Blackwood. No dia em que ela era para se tornar rainha, o rei Lycan não apenas a deixou, ele publicamente a substituiu e exilou seu coração. Mas ele não sabia o segredo que ela carregava enquanto ela correu para a noite. 5 anos depois, o rei está procurando por um fantasma. Mas ele está prestes a encontrar algo muito mais perigoso: seu próprio sangue. Esta é a história da rainha rejeitada que escondeu os herdeiros gêmeos do rei. A catedral da matilha da lua prateada estava sufocando. Cheirava a lírios brancos, cera de abelha, e o pesado cheiro metálico de antecipação que irradiava de 300 shifters de alta patente. Do lado de fora, a chuva de outono castigava os vitrais, mas dentro o ar estava parado também. Seraphina Blackwood alisou a seda de seu vestido, seus dedos tremendo levemente. Era uma obra-prima de renda e pérolas encomendada de um designer em Milão destinada a significar sua transição da filha de um beta desgraçado para a companheira do rei Lycan. Ela olhou para o homem esperando por ela no fim do corredor. Lucian Sterling, o alfa dos alfas, o rei Lycan. Ele estava alto, seus ombros largos o suficiente para carregar o peso de todo o mundo de shifters. Seu smoking era azul meia-noite, feito sob medida para a perfeição, abraçando o poder letal de seu físico. Mas seus olhos, aquelas tempestades de cinza que geralmente suavizavam quando encontravam os dela, estavam duros hoje, duros como pedra, distantes. Enquanto Seraphina deu seu primeiro passo pelo corredor, os sussurros começaram. Eles não eram os murmúrios admiráveis de uma multidão de casamento. Eles eram chiados, irregulares, confusos. Por que ele não está sorrindo? Olhe para Isabelle na primeira fila. Ela está vestindo branco. O coração de Seraphina martelava um ritmo frenético contra suas costelas. Apenas nervos, ela disse a si mesma. Lucien me ama. Nós fomos inseparáveis desde o solstício de inverno. Ela alcançou o altar. O padre oficiante, um ancião chamado Tobias, com olhos como vidro nublado, olhou entre eles nervosamente. Ele limpou a garganta. Nós nos reunimos aqui sob o olhar da deusa da lua para unir o rei Lucian Sterling e Seraphina Blackwood. Tobias começou, sua voz tremendo, para ligar suas almas e suas matilhas em pare. A palavra foi dita suavemente, mas ela rachou pelo quarto como um chicote. Lucien não olhou para o padre. Ele não olhou para a multidão. Ele olhou estritamente para Seraphina. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que o som da chuva lá fora parecia trovão. Lucien, Seraphina sussurrou, estendendo a mão para a dele. Ele puxou de volta. A rejeição de seu toque foi um golpe físico. Um suspiro coletivo rasgou a congregação. Não haverá ligação hoje, Lucien disse, sua voz desprovida de emoção, o tipo de tom que um CEO usa para demitir um funcionário redundante. Eu não posso me casar com você, Seraphina. Seraphina sentiu o sangue sumir de seu rosto. Isso é uma piada. Lucien, os anciãos estão olhando. O conselho está aqui. Eu estou ciente de quem está aqui. Lucien respondeu friamente. Ele se virou para a multidão, sua postura rígida. Um rei deve fazer o que é melhor para a linhagem. A oráculo me visitou 3 noites atrás. Ela confirmou que Seraphina não é minha companheira predestinada. Meu lobo não a reconhece. Isso é uma mentira! Seraphina gritou, sua dignidade fraturando. Você sentiu a ligação. Nós dois sentimos. Eu senti luxúria. Lucien corrigiu, seus olhos se estreitando. E eu senti conforto, mas eu não senti o puxão da lua. E eu não atarei o trono Lycan a uma mulher de sangue fraco. Ele gesticulou para a primeira fila. Isabel Rose se levantou. Ela era a filha do Alfa do Sul, uma mulher de pedigree impecável e beleza predatória deslumbrante. Ela deslizou pelas escadas, ficando ao lado de Lucien.
sua mão reclamando o braço dele com uma familiaridade possessiva que fez o estômago de Sarafina revirar. Isabel é minha verdadeira seleção, Lucien anunciou. O casamento prosseguirá, mas a noiva mudou. A crueldade disso era de tirar o fôlego. Ele não estava apenas a deixando, ele estava a apagando ali mesmo na frente das câmeras, a matilha, o mundo. Sarafina olhou para Isabelle, que ofereceu um pequeno, piedoso sorriso que não alcançava seus olhos. Sinto muito, querida. Isabelle sussurrou alto o suficiente para as primeiras filas ouvirem. O destino é cruel. Você sabia. Sarafina engasgou, olhando para Lucien. Você me deixou colocar este vestido? Você me deixou andar pelo corredor. Era a única maneira de garantir que a transição de poder fosse perfeita, Lucien disse, verificando seu relógio como se fosse uma reunião de conselho atrasada. Você está dispensada, Sarafina. A matilha fornecerá a você uma indenização. Você tem 24 horas para desocupar o território real. Dispensada. Como uma serva, Sarafina não gritou. Ela não atacou Isabel. O choque foi um sedativo, entorpecendo seus membros. Ela se virou de frente para o mar de rostos piedosos, zombeteiros. Ela viu seu pai ao fundo, com a cabeça entre as mãos, incapaz de encontrar o olhar dela. Ela saiu. Ela não correu até que atingiu as pesadas portas de carvalho. Ela irrompeu na chuva, a água instantaneamente encharcando a renda de Milão, transformando o branco imaculado em um pesado sudário cinza. Ela correu para o estacionamento para um sedã batido, a única coisa que ela possuía que não foi paga pela coroa. Ela mexeu com suas chaves, sua visão embaçando, e se jogou no assento do motorista. Enquanto ela acelerava para longe do castelo, a adrenalina começou a desvanecer, substituída por uma náusea profunda e enjoada. Ela teve que encostar na sinuosa estrada à beira do penhasco, vomitando na grama molhada. Não era apenas o estresse. Ela se inclinou contra o carro, a chuva colando seu cabelo ao seu crânio, e sua mão flutuou para seu estômago. Ela estava atrasada, 3 semanas atrasada. Ela tinha pensado que era estresse de casamento. Ela tinha planejado fazer o teste esta noite para surpreender Lucien em sua lua de mel em Barley. A percepção a atingiu com mais força do que a rejeição. Ele me rejeitou por causa da minha linhagem, porque eu não era predestinada. Se ele soubesse sobre o filho, não. Os filhos para gêmeos corriam fundo na linha Sterling. Ele não a aceitaria de volta. Ele pegaria os bebês. Ele os pegaria, os criaria com Isabelle e jogaria a Sarafina em uma masmorra ou uma cova rasa para evitar quaisquer desafios ao trono. Isabelle nunca deixaria a mãe biológica dos herdeiros viver. Sarafina olhou para o espelho embaçado de seu carro. Sua máscara estava escorrendo, seus olhos selvagens. Você está dispensada, ela sussurrou para seu reflexo, imitando seu tom. Não, Lucien, ela sibilou, engatando o carro. Eu desisto. Ela não foi para casa para fazer as malas. Ela dirigiu direto para um posto de gasolina, sacou todas as suas economias, uns parcos $4.000 do caixa de eletrônico, limpa a garganta, e jogou seu telefone em uma lixeira. Ela comprou um mapa rodoviário, uma garrafa de água e um par de tesouras. No banheiro de um posto de caminhões a 20 milhas, Sarafina Blackwood cortou seu cabelo castanho até a cintura em um bob irregular e o tingiu de preto como breu com um kit de caixa barato. Sarafina Blackwood morreu naquele banheiro. Sarah Miller saiu, sua mão protetoramente sobre seu estômago. 5 anos depois, o diner, barco de molho do sal, cheirava lá café queimado e limpador de pinho. Estava localizado nos arredores de Seattle, uma cidade escolhida por sua chuva perpétua, o que era excelente para mascarar cheiros. Sarah, pedido na mesa 4. Sarafina, agora Sarah Miller, limpou suas mãos em seu avental e pegou os pratos. Vindo esses 5 anos. 5 anos de olhar por cima do ombro. 5 anos de suprimir sua loba até que a besta dentro dela fosse pouco mais do que uma sombra dormente. Ela tinha envelhecido.
O estresse tinha gravado finas linhas ao redor de seus olhos e suas mãos estavam ásperas de detergentes agressivos. Ela não era mais a mulher nobre envolta em seda. Ela era uma sobrevivente. Ela deixou cair os pratos de ovos e bacon na mesa 4, oferecendo um sorriso cansado aos caminhoneiros que frequentavam o lugar. "Obrigado, querida", um deles grunhiu. Ela apressou-se para trás para verificar seu telefone. Eram 15 e hora de buscar na escola. Limpa a garganta. Ela bateu o ponto, pegou seu casaco e andou rapidamente na garoa. Ela morava em um pequeno apartamento de 2 quartos acima de uma lavanderia a 3 quarteirões de distância. Era barulhento e com correntes de ar, mas o senhorio, o Sr. Henderson, aceitava dinheiro e não pedia RG. Enquanto ela se aproximava da escola primária, ela os viu. Leo e Lyra. Mesmo de uma distância, eles eram impressionantes. Eles tinham o cabelo de Lucienne, aquela cor grossa, escura de corvo que parecia absorver a luz. Leo tinha os olhos cinzentos de nuvem de tempestade de seu pai, enquanto Lyra tinha os olhos cor de avelã de Sarafina. Mas era a energia deles que a aterrorizava. Eles estavam brincando de luta perto do portão. Leo rosnou, um som muito gutural para um menino humano de 5 anos, e atacou um garoto muito maior que tinha roubado a lancheira de Lyra. "Leo!" Sarafina gritou, correndo para a frente. Leo congelou, olhando para ela. Seus olhos piscaram dourado por uma fração de segundo antes de retornar ao cinza. O coração de Sarafina parou. Ela agarrou Leo pelo braço, talvez um pouco grosseiramente demais, e o puxou para longe do valentão chorando. "Nós não lutamos", ela sibilou, ajoelhando-se ao nível dele. "Qual é a regra número 1, Leo?" "Não deixe a besta sair", Leo murmurou, olhando para seus sapatos. Ele pegou a maçã de Lyra. Leo adicionou desafiadoramente. "Eu senti o cheiro do medo dele, mãe. Ele estava com medo que eu o mordesse." "Nós somos humanos", Sarafina disse, sua voz tremendo. "Humanos não sentem cheiro de medo. Humanos chamam o professor." Lyra puxou o casaco de Sarafina. "Mamãe, o homem mau na TV estava falando sobre um papai." Sarafina congelou. Ela guiou as crianças rapidamente para seu apartamento, olhando ao redor, paranoia aumentando. "Do que você está falando, Lyra? Você não tem um papai. Ele morreu na guerra, lembra?" "Não, o rei", Lyra disse inocentemente. "Nas notícias na vitrine da loja. Ele se parece com Leo." Sarafina sentiu o sangue sumir de seu rosto. Ela praticamente arrastou as crianças para dentro do apartamento, trancando os 3 ferrolhos atrás dela. Ela ligou a pequena televisão embaçada no canto e mudou para as notícias. Era uma transmissão global. O Conselho Shifter tinha comprado tempo de antena em redes humanas sob o disfarce de um anúncio de preservação da vida selvagem, mas todo lobo sabia o que realmente era. Ali na tela estava Lucien. Ele parecia mais velho, mais duro. A escuridão sob seus olhos falava de noites sem sono. Ele estava em pé em um pódio, Isabel ao seu lado. Mas Isabelle parecia miserável, magra. A manchete rolou pela parte inferior. Ray Lycan anuncia busca global por herança perdida. Cidadãos, a voz de Lucien retumbou pelos terríveis alto-falantes, enviando um arrepio pela espinha de Sarafina. 5 anos atrás, uma tragédia ocorreu. Nós estamos expandindo nossos limites de busca. Nós estamos procurando por anomalias específicas na população. Ele não estava procurando por ela. Ele estava procurando por herdeiros. A câmera focou em Isabelle. Ela parecia aterrorizada. Rumores tinham alcançado até Seattle que o casal real tinha falhado em conceber. Um rei sem um herdeiro era um rei vulnerável a desafios. O Conselho dos Lobos estaria o pressionando para pegar uma segunda companheira ou renunciar. Nós estamos oferecendo uma recompensa, Lucien continuou, por informação levando à recuperação de Sarafina Blackwood. 10 milhões de reais. O número piscou na tela. Sarafina desligou a TV,
sua respiração superficial. 10 milhões. Todo mundo que ela conhecia, S no diner, Sr. Henderson, o senhorio, os vizinhos, a venderiam por uma fração disso. Mãe? Léo perguntou, sentindo sua angústia. O rei é mau? Ele é muito perigoso, Sarafina sussurrou. Ela foi até a janela, espiando pelas persianas. Um SUV preto com janelas fumê estava rolando lentamente pela rua. Não era um carro de polícia. Ele tinha o emblema de uma garra prateada nas calotas. Eles estavam aqui, não em Seattle, especificamente para ela, talvez, mas os rastreadores estavam varrendo as cidades. Faça suas malas, Sarafina disse, pegando uma mochila debaixo do sofá. De novo, Lyra choramingou. Eu gosto da escola aqui. Sra. Gable é legal. Sra. Gable não pode nos salvar dele. Sarafina estalou, então suavizou. Nós temos que ir, bebês, agora. Ela estava enfiando roupas na bolsa quando uma batida martelou na porta. Não foi uma batida educada. Eram 3 batidas pesadas que sacudiram o batente da porta. Sarafina fez um sinal para as crianças entrarem no armário. Ela pegou a frigideira de ferro fundido do fogão, uma arma patética contra um shifter, mas era tudo o que ela tinha. Quem é? Ela chamou, tentando soar como uma garçonete cansada de meia-idade. Encanador. Sr. Henderson disse que você tem um vazamento. A voz era áspera, desconhecida, e ela podia sentir o cheiro dele através da madeira. Almíscar e cachorro molhado. Um shifter. Eu não chamei um encanador, ela disse. Abra a porta, Sarafina. A voz abandonou a encenação. Nós sentimos o cheiro dos filhotes. Sarafina olhou para a janela de incêndio. Estava enferrujada fechada. Ela tinha a intenção de consertá-la por meses. Rat. A madeira ao redor do ferrolho estilhaçou. A porta estava sendo arrombada. Sarafina correu para o armário, agarrou os gêmeos e os empurrou em direção à janela do banheiro. Era pequena, alta, levando-o ao telhado do beco. Suba! Ela ordenou a Léo. Ajude sua irmã. Corra para a estação de metrô. Não pare para ninguém. E você? Léo chorou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu vou comprar tempo para vocês. A porta da frente explodiu para dentro. 2 homens em equipamento tático irromperam. Eles não eram guardas reais. Eles eram desonestos, mercenários. Lucian tinha contratado caçadores de recompensa. Um deles, um bruto maciço com uma cicatriz em seu nariz, sorriu, revelando presas amareladas. Bem, a noiva fugitiva, ele investiu. Sarafina não mudou. Ela não tinha mudado em anos e estava muito fraca, mas ela balançou a frigideira com toda a força histérica de uma mãe. Ela conectou com a têmpora do desonesto com um tilintar satisfatório, cambaleando-o. Vão! Ela gritou para as crianças. Léo empurrou Lyra para fora da janela e escalou atrás dela. O segundo desonesto deu um tapa de costas em Sarafina pelo quarto. Ela bateu na parede e deslizou, sentindo gosto de sangue. Não a matem, o primeiro desonesto rosnou, balançando a cabeça para clarear a tontura. O rei a quer viva, mas ele não disse nada sobre os pirralhos. Ele se moveu em direção ao banheiro. Sarafina rosnou, um som que era puramente animal, e se jogou nas pernas dele, afundando seus dentes humanos em sua panturrilha. Ele rugiu de dor e a chutou para longe, mas ela se levantou apressadamente, bloqueando a porta do banheiro. Você não os tocará, ela ofegou, sangue pingando de seu lábio. O desonesto riu, puxando uma taser de seu cinto. Durma um pouco, Sua Alteza. A eletricidade atingiu seu peito como um raio. Seu mundo ficou branco, então preto. A última coisa que ela ouviu foi o som de sirenes distantes e o grito aterrorizado de sua filha do beco. A consciência retornou a Sarafina como uma maré lenta de vidro quebrado. Sua cabeça latejava no ritmo de seu batimento cardíaco, e o sabor metálico do choque residual da taser cobria sua língua. Ela não precisava abrir os olhos para saber onde estava.
O cheiro a entregou. Cedro, chuva e limpa a garganta, o subjacente cheiro forte de ozônio. A fortaleza real, especificamente a ala oeste, o setor de alta segurança reservado para prisioneiros políticos e traidores. Ela forçou seus olhos a se abrirem. O quarto era luxuoso, mas inescapável. Cortinas de veludo cobriam barras de aço reforçadas nas janelas. A porta era de carvalho pesado, desprovida de uma maçaneta por dentro. Ela sentou-se na cama luxuosa, agarrando seu estômago, sua mente instantaneamente correndo para os gêmeos. Leo Lira, eles tinham escapado? Os desonestos no apartamento tinham estado focados nela. Se eles tivessem pegado as crianças, os gêmeos estariam aqui, provavelmente na ala do berçário ou pior, mantidos como alavanca. Mas o quarto estava silencioso. A fechadura clicou, um som mecânico pesado. Sarafina se jogou para trás contra a cabeceira, sua postura defensiva. A porta abriu e Isabelle Rocha entrou. Limpa a garganta. 5 anos não tinham sido gentis com a mulher que roubou a vida de Sarafina. Isabelle ainda era bonita, mas era um tipo de beleza frágil, frenética. Ela era muito magra, suas maçãs do rosto afiadas o suficiente para cortar, e seus olhos estavam contornados de vermelho. Ela usava o anel de sinete da rainha, mas parecia solto em seu dedo. Você está acordada, Isabelle disse, sua voz sem o ronronar triunfante que ela tinha exibido no casamento. Agora, ela apenas soava exausta e zangada. Onde estão meus filhos? Sarafina deixou escapar. Era um risco admitir que eles existiam, mas ela tinha que saber. Isabelle franziu a testa, inclinando a cabeça. Crianças? O relatório disse, você estava vivendo sozinha, trabalhando como garçonete em um diner. O coração de Sarafina disparou com um alívio sombrio e feroz. Eles não sabiam. Os mercenários ou os tinham perdido, ou não se tinham incomodado em relatar a fuga para evitar perder seu pagamento por um trabalho sujo. Eu faço babá. Sarafina mentiu rapidamente, seu pulso martelando. Para os vizinhos, eu estava preocupada com eles. Isabelle soltou uma risada aguda e zombeteira. Uma babá de futura rainha para limpar narizes, como os poderosos caíram. Ela se aproximou, inspecionando Sarafina como um pedaço de gado. Você parece terrível, mas seu cheiro ainda é forte, irritantemente forte. Por que estou aqui, Isabelle? Sarafina cuspiu. Lucien me rejeitou. Eu saí. Eu te dei exatamente o que você queria. Porque Isabelle sibilou, sua compostura rachando. Você não apenas saiu. Você levou a sorte da Matilha com você. Ela andava pelo quarto, seu vestido de seda farfalhando. Desde aquele dia, a matilha da lua prateada tem apodrecido. Colheitas falham, caças são escassas. E o rei, ela parou, mordendo o lábio. Lucien está instável, seu lobo está de luto. Ele te escolheu, Sarafina disse friamente. Ele escolheu a companheira predestinada que a oráculo prometeu. Isabel virou as costas, olhando para a janela gradeada. A oráculo, ela sussurrou uma estranha amargura em seu tom. Sim. Bem, acontece que o destino é uma coisa inconstante. Nós não produzimos um herdeiro, Sarafina. 5 anos. Nada. Sarafina permaneceu em silêncio. Ela sabia exatamente o porquê. O lobo de Lucien tinha rejeitado a ligação com Isabel porque era artificial. Mas ela não podia dizer isso, não enquanto seus próprios verdadeiros herdeiros estavam sozinhos em Seattle. Ele quer te ver, Isabelle disse, virando-se de volta com um olhar de puro veneno. Ele pensa que te trazer de volta vai acalmar seu lobo. Ele pensa que se ele puder oficialmente te desmarcar, ou seja lá qual for o ritual que os anciãos inventaram, ele pode finalmente seguir em frente e me dar um filho. Isabelle se inclinou, sua voz caindo para um sussurro letal. Mas me escute, você vadia. Se você tentar seduzi-lo, se você tentar se arrastar de volta para a cama dele,
Eu encontrarei aqueles vizinhos para quem você faz babá e eu queimarei a casa deles. A ameaça era vazia em relação aos vizinhos, mas a intenção era clara. Isabelle estava desesperada. Eu não o quero, Sarafina disse. Eu só quero ir. Bom, a porta abriu de novo. Dessa vez o ar no quarto mudou instantaneamente. A pressão caiu. A carga estática de um alfa poderoso preencheu o espaço. Rei Lucien Sterling entrou. Ele era uma sombra do homem que ela lembrava. Os olhos cinzentos estavam opacos, cercados por hematomas escuros de exaustão. Ele não se barbeava há dias. Ele usava uma simples camiseta preta e calças táticas, não a regalia real. Ele parecia um homem que tinha estado em guerra consigo mesmo por meia década. Isabelle enrijeceu. Lucien, eu estava apenas explicando para ela. Deixe-nos, Lucien comandou. Ele não olhou para Isabelle. Seu olhar estava fixo em Sarafina. Mas fora. O comando alfa rolou dele, vibrando o vidro nas janelas. Isabelle estremeceu, curvou a cabeça em submissão e saiu apressadamente, batendo a porta. O silêncio se esticou entre eles. Olá, Sarafina, Lucien disse. Sua voz era cascalho, profunda e áspera. Sua Majestade, ela respondeu mantendo seu tom gélido. Ele estremeceu com o título. Ele andou para o pé da cama, suas mãos apertando e desapertando em seus lados. Por que você correu? A indenização, o apartamento na cidade, nós tínhamos arranjado para você ser cuidada. Cuidada? Sarafina se levantou, sua raiva superando seu medo. Você me humilhou na frente do mundo inteiro. Você me descartou como lixo por causa de uma superstição. Você esperava que eu ficasse e te observasse brincar de casinha com ela. Eu fiz o que eu tinha que fazer pela Matilha. Lucien rugiu, dando um passo à frente. A oráculo disse que nossa união traria ruína. Ela disse que seu sangue era muito fino para carregar a linhagem alfa. E olhe para você agora, Sarafina rebateu, gesticulando para sua aparência abatida. Você está prosperando, Lucien? A Matilha está florescendo? Lucien parou. Ele parecia derrotado. Não, ele admitiu suavemente. Não é. Ele sentou-se pesadamente na poltrona no canto, colocando a cabeça entre as mãos. Era uma demonstração de vulnerabilidade que ela nunca esperava ver novamente. Meu lobo uiva por você toda noite, ele confessou, sua voz abafada. Eu pensei que era apenas culpa, mas não parou. Está piorando. Quando os caçadores me disseram que encontraram seu cheiro em Seattle, eu senti o primeiro momento de paz que tive em 5 anos. Ele olhou para cima, seus olhos cinzentos a perfurando. Eu preciso saber, Sarafina, você alguma vez encontrou um companheiro? Sarafina congelou. Se ela dissesse sim, ele poderia deixá-la ir. Se ela dissesse não, ele poderia tentar reivindicá-la novamente como amante. Eu tenho uma vida, ela disse cuidadosamente. Uma vida que não tem nada a ver com lobos ou política. Lucien se levantou e andou em direção a ela. Ele parou a centímetros de distância, inalando profundamente. Você cheira a medo e leite, sabão barato, e algo mais. Ele franziu a testa, inclinando-se mais perto de seu pescoço. Há outro cheiro em você, fraco, mas cheira como eu. Sarafina parou de respirar. Os gêmeos, ela os tinha abraçado apenas horas atrás. O cheiro dele estava impresso em seu DNA e, por extensão, em suas roupas. É sua imaginação, ela estalou recuando. Ou talvez seja o fato de que seus capangas me jogaram em uma van que cheira a cachorro molhado. Lucien estudou o rosto dela, procurando por uma mentira. Ele estendeu a mão, sua mão pairando perto de sua bochecha. Eu te trouxe de volta porque o conselho acredita que precisamos realizar uma cerimônia de corte para formalmente quebrar, seja lá qual for a ligação persistente que está levando meu lobo à loucura. Bem, Sarafina disse, faça isso, então me deixe ir. É isso que você quer? Lucien perguntou, seus olhos procurando os dela com uma intensidade desesperada.
para ser cortada completamente, para sermos estranhos. Você nos fez estranhos 5 anos atrás no altar. Sarafina sussurrou. Eu só quero ir para casa para minha vida. A mandíbula de Luciene apertou. A cerimônia é em 2 dias. Até então, você é uma convidada aqui. Você não sairá deste quarto. Ele se virou e andou até a porta, parando com a mão na tranca. Sarafina, o quê? Eu nunca parei de te amar. Eu só parei de te escolher. Ele saiu, a fechadura clicando fechada. Sarafina afundou no chão, enterrando o rosto nas mãos. Ele o cheira em mim. Ela tinha 2 dias. Ela tinha que escapar antes que ele analisasse o cheiro mais a fundo, ou antes que os desonestos percebessem que tinham perdido 2 crianças que se pareciam exatamente com o rei. Seattle era uma besta fria, implacável à noite, especialmente quando você tinha apenas 3 pés de altura. Léo e Leila se aconchegaram dentro de um grande cano de drenagem enferrujado perto do distrito industrial. A chuva formava uma cortina de água na entrada, embaçando as luzes da cidade em rastros de neon. Estou com frio, Lyra sussurrou, seus dentes batendo. Ela estava tremendo violentamente. Léo, mais velho por 12 minutos, envolveu seus pequenos braços ao redor dela. Ele não estava com frio. Ele sentiu um calor ardente em seu peito, uma estranha energia latejante que tornava seus sentidos dolorosamente agudos. Ele podia ouvir um rato correndo a 50 pés de distância. Ele podia sentir o cheiro da cerveja velha em um homem sem teto dormindo 3 becos adiante. Pegue minha jaqueta, Léo disse, lutando para dissipar seu moletom encharcado. Não, mamãe disse que você fica doente fácil, Lyra protestou, embora ela se aconchegasse mais. Eu não estou doente, Léo disse, sua voz caindo uma oitava, soando mais áspera. Eu me sinto forte. Ele olhou para suas mãos. No escuro, suas unhas pareciam mais longas, mais afiadas. Onde está a mamãe? Lyra choramingou. Os homens maus a levaram. Nós temos que encontrá-la, Léo afirmou com certeza absoluta. Mas primeiro, nós precisamos de comida. Eu tenho o dinheiro de emergência, Lyra disse, batendo em sua meia. Sarafina tinha costurado uma nota de 50 aras no forro do sapato de Lyra para emergências. Nós não podemos ir a uma loja, Léo disse, seus instintos o guiando. Câmeras, os homens maus nos procurarão lá. Eles esperaram até que a chuva forte se transformasse em garoa. Léo pegou a mão de Lyra. Venha, eu cheiro algo bom. Eles navegaram pelos becos como fantasmas. Léo os levou para longe das ruas principais, movendo-se em direção ao cheiro de gordura e carne. Eles encontraram a parte de trás de uma lanchonete de hambúrgueres. Um adolescente em um chapéu de papel estava arrastando um saco de lixo para fora da porta dos fundos. Léo não implorou. Ele ficou nas sombras, seus olhos cinzentos refletindo o poste de luz. Ele soltou um rosnado baixo, um som que não deveria ter vindo de uma criança. O adolescente congelou, deixando cair a sacola. Ele olhou ao redor assustado. Olá, isso é um cachorro? Léo deu um passo à frente, puxando Lyra com ele. Ele não parecia um mendigo. Ele parecia um príncipe em trapos. Ele encarou o adolescente com uma intensidade que fez o garoto encolher. Nós estamos com fome, Léo disse. Não foi um pedido. Foi uma declaração de fato. O adolescente piscou, confuso pela autoridade na voz do garoto. Oh, vocês estão perdidos? Onde estão seus pais? Comida, Léo repetiu, seus olhos piscando aquele breve tom dourado. O adolescente sentiu um desejo súbito, inexplicável de obedecer. Não era medo exatamente, era uma compulsão. Eu sim. Ok, eu tenho alguns hambúrgueres que não venderam. Espere. Ele entrou e voltou com 2 hambúrgueres embrulhados em papel alumínio. Léo os pegou, acenou com a cabeça uma vez, como um desprezo, e levou Lyra embora. Eles comeram no abrigo de um ponto de ônibus. A comida lhes deu força, mas o perigo estava em toda parte.
Enquanto eles terminaram, um sedã preto rolou lentamente por eles. Não eram os desonestos desta vez. Era um carro elegante, caro. A janela desceu. Vocês dois estão longe de casa. Uma limpa garganta voz disse. Léo pulou na frente de Lyra, mostrando os dentes. Um homem saiu do carro. Ele era alto, vestindo um terno cinza carvão. Ele tinha cabelo loiro penteado para trás e um rosto que era bonito, mas cruel. Este era Silas Vane. Ele era um vampiro, uma espécie que mantinha uma tênue paz fria com os licanos. Ele era um corretor de informações local, um homem que negociava segredos. Silas cheirou o ar, um sorriso lento se espalhando por seu rosto pálido. Interessante. Muito interessante. Vá embora, Léo gritou. Eu vou te morder. Eu tenho certeza que sim, pequeno filhote. Silas riu. Você cheira a cachorro molhado. Mas por baixo disso, você cheira a realeza. Silas se agachou, ignorando o rosnado que Léo estava emitindo. Eu vi as notícias. Rei Lucien está procurando por uma mulher, mas ele não mencionou que tinha perdido seus filhotes. Os olhos de borda vermelha de Silas brilharam. Vampiros não se importavam com política de lobos, mas eles se importavam com dinheiro e influência. O rei dos licanos tendo filhos ilegítimos secretos. Esse era um segredo que valia bilhões. Quem é seu pai, garoto? Silas perguntou suavemente. Eu não tenho um pai, Léo gritou. Mentiroso? Silas sussurrou. Ele se moveu com velocidade sobrenatural, agarrando Léo pela nuca. Léo reagiu por puro instinto. Ele não apenas mordeu. Ele mudou. Não foi uma mudança completa. Ele era muito jovem. Mas sua mandíbula se desarticulou, seus dentes se alongaram em presas afiadas como navalhas e garras e romperam através de seus tênis. Ele cortou a mão de Silas. Silas sibilou, soltando o garoto e olhando para os profundos cortes em sua pele pálida. As feridas não estavam curando instantaneamente. Dano alfa. Lyra, corra! Léo gritou. Mas Lyra estava congelada. Silas deu um tapa de costas em Léo, enviando o pequeno garoto deslizando pelo pavimento molhado. Léo bateu em um poste de luz e ficou imóvel. Léo! Lyra gritou. Silas pairou sobre Léo, limpando o sangue de sua mão. Coisinha desagradável. Eu deveria te matar, mas você vale demais vivo. Ele estendeu a mão para o corpo inconsciente de Léo. Vrum! O rugido de um motor de motocicleta estraçalhou a noite. Uma moto maciça saltou o meio-fio, derrapando até parar entre Silas e as crianças. O piloto chutou o descanso e desmontou em um movimento fluido. Ele era enorme, maior que Lucien. Ele usava um colete de couro com um remendo que tinha sido arrancado, deixando fios desfiados. Ele tirou seu capacete, revelando um rosto cicatrizado, um olho branco leitoso e cego, o outro um azul elétrico penetrante. Um homem de cabelo branco caiu sobre seus ombros. Este era Jax, anteriormente General Jax, a mão direita do rei, exilado 5 anos atrás por recusar aceitar Isabel como rainha. Ele tinha vivido como um desonesto, observando das sombras. Afaste-se dos filhotes, sanguessuga, Jax rosnou. Sua voz soava como rochas rangendo juntas. Silas se endireitou zombando. Isso não é da sua conta, Ronin. Tornou-se meu negócio quando eu senti o cheiro do sangue do verdadeiro rei, Jax disse. Ele puxou uma faca de prata serrilhada de sua bota. Silas pesou suas opções. Um vampiro contra um alfa de batalha como Jax. Não são boas chances. Mantenha-os, Silas cuspiu. O rei descobrirá eventualmente, e quando ele o fizer, você desejará ter me deixado levá-los. Silas desapareceu nas sombras, seu carro partindo. Jax se virou para as crianças. Ele se ajoelhou ao lado de Léo, verificando seu pulso. Ele está vivo, Jax grunhiu. Ele olhou para Lyra, que estava tremendo violentamente. Quem é você? Lyra sussurrou. Jax olhou para ela e seu rosto duro, cicatrizado, suavizou. Ele viu Sarafina nos olhos da menina. Eu sou um velho amigo de suas mães, Jax disse gentilmente.
Ele pegou Lebo em um braço e ofereceu sua outra mão para Lyra. Venha, pequena princesa, nós temos uma guerra para começar. Minha mãe está com o rei. Lyra soluçou. Eu sei, Jax disse, olhando em direção à silhueta distante da torre real, e nós vamos trazê-la de volta. Mas primeiro nós precisamos ensinar seu irmão a ser um rei. Jax levantou Lyra para a parte de trás de sua moto. Enquanto eles aceleravam para a noite, os olhos de Léo se abriram. Eles não eram mais cinzas. Eles estavam brilhando um dourado sólido, luminoso. O ar alfa tinha despertado. A masmorra da fortaleza real não era úmida ou escura. Era estéril. Era um quarto branco sem cantos, projetado para quebrar a mente através da privação sensorial. Mas Sarafina Blackwood tinha algo mais forte que a loucura a mantendo sã. O conhecimento aterrorizante de que seus filhos estavam lá fora, em algum lugar, com um homem que ela rezava que fosse um aliado. 2 dias tinham passado. 2 dias de silêncio, quebrados apenas pelo zumbido do sistema de ventilação. Então a porta sibilou aberta. Isabel Rocha entrou, seguida por 2 guardas. Ela carregava uma bandeja com um bule de prata e uma única xícara de porcelana. Ela parecia impecável, seu vestido branco afiado e crocante, mas o cheiro vindo dela era rançoso. O cheiro de leite azedo de ansiedade profunda e ulcerosa. Sua última refeição, Isabelle disse, colocando a bandeja na pequena mesa aparafusada ao chão. Ou melhor, um chá de limpeza para preparar seu espírito para a cerimônia desta noite. Sarafina sentou-se na beirada da cama, sua expressão impassível. Eu não estou com sede. Você vai beber, Isabelle estalou, sua fachada de realeza escorregando. É parte do ritual. Oleandro branco e sálvia para purificar o sangue. Sarafina cheirou o ar. Por baixo do aroma floral do chá, havia algo mais, um gosto metálico, amargo. Lobo Espanha. Limpa a garganta. Não o suficiente para matar um humano instantaneamente, mas o suficiente para enfraquecer um lobo tão severamente que eles não pudessem mudar ou revidar. O suficiente para fazer o coração parar se o pulso subisse muito alto, como durante uma cerimônia mágica dolorosa. Você está tentando me matar no altar, Sarafina afirmou calmamente. Lucian sabe o que eu digo a ele. Isabelle sibilou, inclinando-se perto. Ele pensa que isso vai te salvar. Ele pensa que o corte apenas removerá as memórias dele de você, libertará o lobo dele e te deixará ir viver sua triste pequena vida humana. Mas ele não sabe que uma ligação rejeitada 2 vezes mata o vaso mais fraco. Isabelle sorriu, uma torção cruel de lábios. Você o rejeitou 5 anos atrás correndo. Hoje à noite ele te rejeita por lei. Você não sobreviverá à magia, Sarafina. Seu coração simplesmente cederá. Um acidente trágico devido à sua constituição fraca. Você está com medo. Sarafina percebeu, olhando nos olhos maníacos de Isabelle. Você sabe que se ele olhar para mim por muito tempo, ele vê a verdade. Você sabe que você é um substituto. A mão de Isabelle chicoteou, esbofeteando Sarafina no rosto. O anel cortou a bochecha de Sarafina. Bebam o chá, Isabelle comandou os guardas. Force-a se vocês tiverem que. Os guardas deram um passo à frente, mas o alarme tocou alto. Um pulso baixo e rítmico que sinalizava a aproximação do rei. Isabelle empalideceu. Ela pegou a xícara, bebeu o conteúdo ela mesma em pânico para esconder a evidência, percebendo tarde demais o que ela tinha feito. Ela engasgou, tossindo, mas conseguiu se recompor enquanto Lucien entrava. Ele estava vestido com as vestes cerimoniais do Alfa Supremo, veludo preto bordado com fio de prata. Ele parecia o ceifador. Deixe-nos, Lucien disse, sua voz oca. Isabelle, suprimindo uma onda de náusea da pequena dose de mata-lobos que ela tinha acabado de ingerir, curvou-se tremulamente e fugiu, os guardas a seguindo.
Lucien olhou para a marca vermelha na bochecha de Sarafina. Seus olhos se arregalaram, o cinza escurecendo para carvão. Didi, ela te golpeou? Não importa, Sarafina disse levantando-se. Ela sentiu uma estranha calma. Vamos acabar com isso, Lucien. Sarafina, ele disse, entrando em seu espaço. O ar entre eles estalou. Mesmo depois de 5 anos, mesmo com o ódio e a mágoa, o puxão magnético era inegável. Era gravidade. Me diga para parar. Me diga que você ainda me ama, e eu queimarei o roteiro. Eu lutarei contra o conselho. Sarafina olhou para o peito dele, recusando-se a encontrar seus olhos. Se ela contasse a ele, ele descobriria sobre os gêmeos. E enquanto Isabelle vivesse, os gêmeos eram alvos. Eu não te amo, ela mentiu. As palavras tinham gosto de cinzas. Eu amo a vida que construí sem você. Me liberte. Lucien estremeceu como se tivesse sido esfaqueado. A esperança em seus olhos morreu, substituída por uma parede de gelo. Muito bem, ele sussurrou. Hoje à noite nós cortamos o laço. O grande salão estava lotado. Toda a aristocracia da matilha da lua prateada estava lá junto com dignitários visitantes. Tochas alinhavam as paredes lançando longas sombras dançantes. No centro do quarto estava a pedra da lua, uma enorme laje de obsidiana antiga como as montanhas. Sarafina foi conduzida, suas mãos amarradas com algemas de prata. Ela usava uma simples túnica branca, parecendo um sacrifício. Ancião Tobias estava ao lado da pedra. Ele parecia mais velho, mais frágil. Ele segurou um cálice cheio com um líquido azul brilhante. Essência de flor da lua. Nós nos reunimos para corrigir um erro do destino. Tobias em tom, sua voz tremendo. Rei Lucien Sterling rejeita a ligação com Sarafina Blackwood. Ele reivindica sua liberdade. Lucien estava de pé oposto a ela. Ele pegou uma adaga de prata e cortou sua palma, deixando seu sangue pingar no cálice. Mão, Tobias comandou Sarafina. Ela estendeu sua mão. Tobias cortou a palma dela, o sangue dela misturado com o de Lucien na xícara brilhante. Beba, Tobias disse a Lucien, e a liberte. Lucien levantou a xícara. Suas mãos estavam tremendo. Ele olhou para Sarafina uma última vez. Limpa a garganta. Por favor, seus olhos imploraram. Me dê uma razão para parar. Ela olhou diretamente para a frente, seu rosto uma máscara de pedra. Lucien bebeu. Uma onda de choque atravessou o quarto. As tochas flamejaram. Lucien deixou cair a xícara. Ela tilintou alto no chão de pedra. Ele agarrou seu peito, dobrando-se, um rugido de agonia rasgando de sua garganta. Queima, Lucien gritou, seus olhos revirando. Não está quebrando. A ligação se recusa a cortar. Alguém gritou da multidão. Isabelle estava na primeira fila, pálida e suando do mata-lobos que ela tinha acidentalmente ingerido, seus olhos arregalados de terror. Não está quebrando porque a ligação produziu fruto, ela pensou. As crianças. Termine! Isabelle gritou. Matem-na! Ela está o enfeitiçando. Os guardas reais sacaram suas espadas, confusos, mas reagindo ao pânico da rainha. Não! Lucien rugiu, caindo de joelhos, seu lobo emergindo, lutando contra a magia que tentava rasgar sua alma em pedaços. Sarafina observou, lágrimas finalmente transbordando. A magia estava o matando porque ela não podia apagar uma ligação que tinha criado vida. Lucien, pare! Ela gritou, avançando, mas os guardas agarraram seus braços. Execução! Isabelle gritou, aproveitando o momento. Ela é uma bruxa! Matem-na agora! Um guarda levantou sua espada acima do pescoço de Sarafina. 2 horas antes, na carcaça enferrujada de um antigo estaleiro na beira da cidade, General Jax estava tentando raciocinar com um demônio de 5 anos. Foco, Léo. Jax rosnou. Você não é uma bola de demolição. Você é um bisturi. Léo estava no centro do armazém. Sua camisa estava rasgada. Seu pequeno peito ofegava. Seus olhos não estavam apenas brilhando.
Eles eram dois filhos em miniatura. O menino estava vibrando com tanto poder alfa bruto que as vigas de metal do armazém estavam gemendo em simpatia. Eu quero minha mãe, Léo rosnou. Sua voz era uma sobreposição distorcida de criança e besta. Nós vamos pegá-la, Jax disse calmamente, segurando um grosso cano de aço. Mas se você for lá assim, você a matará. Sua energia é muito volátil. Você derrubará o teto na cabeça dela. Jax jogou o cano de aço para Léo. Quebre-o, mas não use suas mãos. Use sua vontade. Léo encarou o cano. Ele não o tocou. Ele gritou um choro agudo, frustrado. O cano não dobrou. Ele explodiu em estilhaços. Jax protegeu seu rosto. Ok, sutil está fora, força bruta é isso. No canto, Lyra sentou em um caixote, suas pernas balançando. Ela não estava zangada como Léo. Ela estava estranhamente calma. Seus olhos cor de avelã estavam desfocados, olhando para algo que só ela podia ver. A senhora mais está com medo, Lyra sussurrou. Jax se virou para ela. Isabelle. Ela bebeu o chá de veneno. Lyra disse de forma melancólica. Ela se sente doente, mas papai se sente pior. Seu coração está em fogo. Jax congelou. A menina era uma chamusca. Os genes alfa tinham se manifestado em Leo como poder físico, mas em Lyra, eles tinham manifestado uma visão espiritual, um dom não visto na linha Sterling por 3 séculos. Nós estamos ficando sem tempo, Jax disse. Ele andou até uma forma coberta por lona no canto e a puxou para trás. Era sua antiga moto de guerra, mas modificada, e ao lado dela, um sidecar fortemente blindado. Preparem-se, filhotes. Jax sorriu, seu dente de ouro piscando. Nós vamos estragar uma festa. A viagem para a fortaleza foi um borrão de velocidade e chuva. Jax conhecia as antigas rotas de contrabando, os túneis sob a cidade que levavam diretamente às catacumbas sob a Capela Real. Eles estacionaram a moto profundamente subterrânea. Jax chutou uma grade enferrujada para abri-la. Aqui em cima, fiquem atrás de mim. Eles subiram as escadas de pedra em espiral, o som de cânticos crescendo mais alto acima deles. Léo estava rosnando baixo em sua garganta, suas pequenas mãos cerradas em punhos. Lembre-se do plano. Jax sussurrou para Léo. Eu pego os guardas, você pega o quarto. Lyra, você fica escondida até limpa a garganta. Estar seguro. Não, Lyra disse firmemente. Eu tenho que ajudar o papai. Eles alcançaram a pesada porta de madeira atrás do altar. Pelas frestas, eles ouviram o caos irrompendo. Eles ouviram Isabelle gritar, execução! Agora! Jax rugiu. Ele não abriu a porta. Ele a chutou para fora de suas dobradiças. O pesado carvalho voou para o grande salão, esmagando-se no pódio e enviando o ancião Tobias se espalhando. Toda a congregação congelou. Em pé na porta estava o general Jax, um fantasma do passado, segurando um enorme machado de batalha. Mas não foi Jax que fez 300 lobos pararem de respirar. Era um menino em pé ao lado dele. Léo deu um passo para a luz. Ele parecia minúsculo no vasto salão, mas sua sombra parecia se esticar por milhas. Ele viu o guarda com a espada levantada sobre sua mãe. Léo não correu. Ele abriu a boca e soltou um rugido. Não foi o grito de uma criança. Foi um comando alfa. Afaste-se dela. A força da voz atingiu o quarto como uma onda de choque física. Os vitrais estraçalharam para dentro. O guarda segurando a espada foi lançado para trás, como se atingido por uma bala de canhão, batendo na parede de pedra e deslizando para baixo, inconsciente. Lucien, ainda de joelhos, garrando seu peito, olhou para cima através da névoa de dor. Ele viu o menino. Ele viu o cabelo corvo, o carranca furioso, a postura que espelhava a sua própria. E ele viu os olhos, dourados, puros, ouro fundido, o sinal de um verdadeiro alfa. Um rei nascido, não feito. Impossível.
Isabelle engasgou, agarrando o corrimão do primeiro banco. Léo andou para a frente, ignorando as centenas de adultos atordoados. Ele andou direto até Sarafina, que estava soluçando com alívio e terror. Ele arrancou as algemas de prata de seus pulsos como se fossem feitas de papel. Então Léo se virou para encarar Lucien. O menino de 5 anos estava de pé protetoramente na frente de sua mãe, mostrando suas presas para o rei Lycan. Você fez minha irmã chorar. Léo rosnou, sua voz ecoando no salão silencioso. Eu te desafio. Um suspiro coletivo sugou o ar do quarto. Um filhote desafiando um rei. Era inédito. Era suicídio. Mas Lucien não atacou. Ele encarou Léo, então Sarafina, e finalmente as peças do quebra-cabeça se encaixaram com a força de um trem de carga. O cheiro, o timing, a ligação que não quebraria. Lucien lentamente se levantou, a dor em seu peito desaparecendo, substituída por um espanto avassalador, aterrorizante. Ele deu um passo em direção ao menino. Quem é você? Lucien sussurrou, sua voz tremendo. Léo estufou o peito. Eu sou Léo e essa é Lyra. Ele apontou para as sombras onde Jax estava ajudando a menina a subir sobre os escombros. E você é o homem mau. Lucien olhou para Sarafina. Lágrimas estavam escorrendo pelo seu rosto. Sarafina, eles são os herdeiros que você rejeitou. Sarafina chorou, puxando Léo de volta contra ela. Porque o sangue de sua mãe era muito fraco. Lucien caiu de joelhos novamente, limpa a garganta, não de dor, mas do peso de seu próprio pecado. Ele olhou para seu filho, sua cópia carbono, e curvou a cabeça até que tocou o chão. Eu me rendo. O rei sussurrou para a criança. Não. Isabelle gritou. Sua sanidade finalmente estourou. Ela puxou uma pistola escondida das dobras de seu vestido, uma arma proibida no salão sagrado. Eu não vou perder isso. Eu sou a rainha. Ela apontou a arma não para Sarafina, mas para Léo. Morra, seu pequeno bastardo. Bang. O som do tiro não foi um bang. Foi um estalo que dividiu a linha do tempo da matilha da lua prateada em 2. Sarafina não teve tempo de gritar. Ela viu o flash do cano. Ela viu a bala girando em direção ao pequeno peito de Léo. Ela investiu, mas ela era humana lenta. Mas o rei não era. Lucien se moveu mais rápido que o pensamento. Ele não mudou. Não havia tempo. Ele simplesmente jogou seu corpo entre a arma e seu filho. Smack. A bala rasgou o ombro de Lucien, girando-o. Ele caiu no chão de pedra, sangue instantaneamente florescendo através de sua camisa branca cerimonial, como uma papoula grotesca. Lucien, Sarafina gritou, caindo de joelhos ao lado dele. Limpa na garganta. Isabelle ficou congelada, a arma fumegante ainda em sua mão, seus olhos arregalados com a percepção do que ela tinha feito. Ela não tinha matado o filho bastardo. Ela tinha atirado no rei. Tiator! General Jax rugiu. Ele se moveu como um borrão. Com um balanço de seu braço maciço, ele deu um tapa de costas em Isabel. Ela voou pelo altar, atingindo a parede de pedra com um estalo nauseante, a arma caindo. Ela desabou no chão inconsciente. Seu reinado de terror terminou em um único segundo. O salão irrompeu em caos, mas era um caos de pânico, não violência. Os guardas correram para prender Isabel, enquanto os anciãos cercavam o rei caído. Papai! A pequena voz tremendo cortou o barulho. Léo estava sobre Lucien. O brilho dourado nos olhos do menino tinha desaparecido, substituído por lágrimas aterrorizadas. Ele estendeu uma pequena mão tremendo. Lucien gemeu, seu fator de cura já lutando contra o chumbo em seu ombro. Ele abriu os olhos, ignorando a dor, e focou inteiramente no menino. Eu estou bem, Léo. Eu estou bem. Você me salvou. Léo sussurrou confuso. Mas eu te desafiei. Um pai não luta contra seu filho. Lucien rouquejou, estendendo a mão ensanguentada para segurar a bochecha de Léo.
Ele olhou para Sarafina, seus olhos cheios de um amor desesperado, suplicante. E um rei protege sua família. Lyra saiu apressadamente de trás dos escombros, jogando-se no lado ileso de Lucien. Papai, não morra, eu vejo sua luz. Está piscando. Ele limpa a garganta, não morrerá. Sarafina disse ferozmente, rasgando uma tira de seu vestido para amarrar a ferida. Ele é muito teimoso para morrer. Ancião Tobias deu um passo à frente, seu rosto pálido. Ele olhou para os gêmeos, para o poder bruto irradiando de Léo e a aura mística cercando Lyra. Ele olhou para o sangue do rei, se misturando com o sangue da companheira rejeitada no chão. A oráculo estava errada, Tobias anunciou, sua voz tremendo. Ou ela foi enganada. Ele se virou para a multidão. Olhe para o menino. Ele carrega os olhos dourados do primeiro alfa. Este não é sangue fraco. Esta é a linhagem mais pura que vimos em 1000 anos. Lucien cerrou os dentes enquanto se sentava, apoiado por Sarafina. A fraqueza não estava no sangue dela, ele disse, sua voz ganhando força. Estava em minha fé. Eu confiei em uma profecia sobre meu próprio coração. Ele olhou para a multidão. Isabel Rowe é despojada de todos os títulos. Ela apodrecerá nas celas que ela construiu para minha companheira. Ele se virou para Sarafina. O salão ficou em silêncio. Sarafina, Lucien disse, lutando para ficar de pé, recusando-se a mostrar fraqueza. Eu nos quebrei. Eu passei 5 anos governando um reino de cinzas porque eu te mandei embora. Eu não espero perdão. Mas eu estou implorando por uma chance, não como seu rei, mas como o pai destas crianças. Sarafina olhou para o homem que ela tinha odiado por 5 anos. Ela viu o cinza em seu cabelo, as linhas de tristeza em seu rosto e o sangue fresco em seu peito. Sangue derramado para salvar seu filho. A ligação, aquela que eles tentaram cortar com magia e veneno, zumbiu entre eles, limpa a garganta, mais forte do que nunca. Ela olhou para Léo e Lyra. Eles não estavam mais olhando para Lucien com medo. Eles estavam olhando para ele com admiração. Você tem muito trabalho a fazer, Lucien Sterling, Sarafina disse suavemente. Eu tenho uma vida inteira, ele respondeu. Ele estendeu sua mão. Não a ensanguentada, mas a limpa. Aquela que tinha tremido no altar 5 anos atrás. Sarafina hesitou por um batimento cardíaco. Então ela a pegou. No momento em que suas peles se tocaram, uma onda de choque de pura energia rolou pela catedral. Não foi doloroso como o ritual de corte. Estava quente, cheirava a chuva e cedro. Era a ligação da matilha se restabelecendo, ancorando o rei à sua verdadeira rainha. Léo torceu, suas presas saltando em um sorriso. Lyra bateu palmas. Jax, apoiado em seu machado de batalha, limpou uma lágrima de seu olho bom. Já era hora, o limpa-garganta, velho general grunhiu. A varanda da fortaleza real dava para uma matilha que estava finalmente curando. As colheitas estavam retornando. As caças eram abundantes. A maldição do sangue fraco tinha sido levantada. Sarafina estava no corrimão, observando o jardim abaixo. Léo estava lutando com uma dúzia de outros filhotes na grama, claramente o líder da matilha, enquanto Jax supervisionava com um cronômetro. Lyra estava sentada em um banco com o ancião Tobias, lendo de um pergaminho antigo, suas habilidades de chamusca sendo aprimoradas pelos melhores, braços envolvendo a cintura de Sarafina por trás. Ela se inclinou para o calor de seu companheiro. Eles estão felizes, Lucien murmurou em seu pescoço. Eles estão seguros, Sarafina corrigiu, colocando sua mão sobre a dele. Isso é o que importa. E você? Lucien perguntou, virando-a. As sombras tinham sumido de seus olhos. Você está feliz? Sarafina olhou para o rei Lycan, o homem que a tinha rejeitado, caçado por ela e sangrado por ela. Não tinha sido um conto de fadas, tinha sido uma guerra. Mas eles tinham vencido. Estou em casa, ela sorriu. Lucien a beijou e, sob a luz da lua cheia, o alfa dos alfas finalmente uivou,
não em luto, mas em triunfo. E essa é a história de Sarafina e Rei Lucien, de uma rejeição brutal no altar para uma vida secreta no exílio e finalmente uma redenção sangrenta que reuniu uma família quebrada. É um lembrete que às vezes o destino comete erros e o verdadeiro poder não vem de um título ou de uma linhagem, ele vem da vontade feroz de proteger aqueles que você ama. Lucien teve que perder tudo para perceber que sua maior força não era sua coroa, mas a mulher que ele descartou. O que você acha? Se você fosse Sarafina, você poderia ter perdoado Lucien depois de 5 anos de silêncio. Ou você o teria deixado sangrar naquele chão de pedra fria? É uma escolha difícil. Me deixe saber nos comentários abaixo. Time perdoar ou time esquecer? Se você gostou desta montanha russa de romance de lobisomem, traição e justiça, por favor, esmague aquele botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e apertar o sino de notificação para que você nunca perca uma história. Nós temos um drama de vampiros picante chegando na próxima semana que você não vai querer perder. Obrigado por assistir e te vejo no próximo